Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Evandro Cerqueira e estou aqui com o nosso segundo vídeo sobre o tema Dilemas do videogame. Quem está no controle? E hoje eu quero trazer um vídeo bem interessante complementando o nosso primeiro. Nosso primeiro vídeo aqui nós falamos sobre as perguntas e dúvidas que as pessoas têm com relação ao videogame, aos jogos e principalmente à vida cristã, né? Mas antes propriamente de entrarmos no vídeo de hoje, eu quero pedir um favor para você muito importante. Primeiro, se você não é inscrito no canal, é para você se inscrever agora. Isso nos ajuda e fortalece o nosso canal, ok? Para você não perder nenhum vídeo, após você se inscrever, você também vai dar um clique no sino que vai aparecer. E assim, toda vez que surgir um novo material, um novo vídeo, você será notificado, ou seja, avisado, lembrado de que existe um vídeo, um material novo. Também clique no botão curtir, para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas, entendendo que este conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que vale a pena compartilhar com outras pessoas. Terceiro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Pegue esse link, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que todos nós temos crescer em conhecimento, em graça e em espiritualidade. E vamos ajudar uns aos outros. Outra coisa muito importante, se você tem perguntas e dúvidas sobre o videogame, sobre jogos eletrônicos, perguntas essas que talvez eu não tenha trazido aqui para os vídeos, você pode fazer através dos comentários. Então você vai aí abaixo do vídeo, depois da descrição tem os comentários, você pode colocar ali a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento e vamos preparar vídeos para que possam responder ou sanar essas suas questões, tá bem? Então nos ajude para fazermos um material de ótima qualidade nesse canal para você e para as pessoas que possam entrar em contato com esse vídeo aqui, tá ok? Então hoje nós vamos começar a responder algumas dessas perguntas relevantes, que afinal de contas são muitas as perguntas, são muitas as dúvidas, algumas chegam a ser polêmicas, né? Como dizer, por exemplo, o videogame é uma coisa do capeta. Será que o videogame é coisa do capeta? É do capiroto? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e eu espero responder uma das muitas perguntas das quais são enviadas, são realizadas por nós, pelos pais, educadores e líderes a nós, tá ok? Então, no último vídeo nós falamos sobre a realidade dos jogos aqui no Brasil. E se você ainda não viu esse vídeo, na parte de cima aqui, nós vamos deixar em algum lugar na tela um encarte para que você possa, um link, né, para que você possa clicar e assistir. É muito importante que você assista esse vídeo anterior para entender como que os jogos eletrônicos estão inseridos na sociedade brasileira nos dias atuais, ok? Isso é muito importante. Então vamos às perguntas e respostas. A primeira pergunta, e a pergunta que eu quero responder neste vídeo é a seguinte. Pergunta 1. Os jogos eletrônicos traz algum bem para quem joga? Essa pergunta é muito legal. Ela é muito relevante. Porque para muitas pessoas, os jogos é apenas uma perda de tempo. Não serve para absolutamente nada. Pelo contrário, aparentemente os jogos eles só trazem coisas negativas. Então, a primeira pergunta que eu quero tentar responder aqui neste vídeo, e vai ser a única pergunta do vídeo, claro, os jogos eletrônicos, eles trazem algum benefício para quem joga? Ele traz algum benefício para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto? Vamos tentar responder essa pergunta aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu diminuir minha câmera aqui, que está ocupando um grande espaço. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é o que é um jogo. Para a gente saber se os jogos trazem benefícios, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um jogo. Segundo o Wikipedia, jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura de um jogador. Bem, isso está claro, né? O jogo existe porque existe um jogador, ou seja, aquele que pratica o jogo. Então essa é uma definição. Talvez essa definição ficou um pouco nebulosa. Vamos então à continuação da definição daquilo que é jogo segundo o Wikipedia. Vou ver aqui. Segundo o Wikipedia, o jogo são atividades estruturadas praticadas com fins. Olha só. Então todo tipo de atividade que é estruturada, ou seja, tem uma regra,
têm um objetivo a ser atingido e que são praticadas com fins recreativos e, em alguns casos, como parte de instrumentos educacionais. Então, toda atividade estruturada praticada com fins recreativos e em alguns casos também como parte de instrumentos educacionais é considerado como um jogo. Então, o jogo é todo tipo de atividade que tem regras, tem uma estrutura, tem um objetivo. Alguns objetivos são apenas de recreação, de entretenimento. Alguns outros objetivos são objetivos de ajudar na educação, no desenvolvimento da pessoa. Então, tudo isso aí são jogos. Então, isso é um jogo. É qualquer atividade que você ou eu praticamos e tem esses objetivos de recreação, de estímulo, desenvolvimento cognitivo, de auxiliar na educação, né? Então, tudo isso é jogo. Então, tendo essa definição em mente, fica claro que é o seguinte: jogo é jogo e não importa o formato. Muitas vezes é criticado apenas os jogos eletrônicos, mas jogo eletrônico é um formato de jogo. Não existe apenas jogos eletrônicos. Existem jogos dos mais diversos tipos. Olha só aqui, ó. Quem nunca brincou aí de bolinha de gude, de peão? Quem nunca jogou um jogo de tabuleiro, como por exemplo o Imagem e Ação, Banco Imobiliário? Quem nunca deu para o seu bebê, quem sabe, um brinquedo como este aqui que vocês estão vendo? Olha só que brinquedo interessante. Não dá para ver o meu mouse, né? Como esse aí de uma caixinha onde você tem cores e formas, e a gente geralmente compra para as crianças para elas desenvolverem o seu conhecimento nas cores, nas formas, etc e tal. Tudo isso aqui são jogos. Então, quando se fala de jogo, se jogo traz benefício, é jogo em todos os seus formatos de jogo. Numa social é feito jogos. Nós brincamos de jogos de roda. Existem jogos que são jogos de tabuleiro. Existem jogos que são jogos de rua, que a gente fala, né? Pega-pega, esconde-esconde. Enfim, existem vários formatos de jogo. E jogo é jogo. Não importa o seu formato. Ok? Então, todas essas coisas aqui que eu estou apresentando através de fotos são jogos. E eu pergunto, será que esses jogos trouxeram para você, que já foi praticante ou é praticante deles, algum tipo de benefício? Porque muito é martelado no jogo eletrônico. Mas jogo eletrônico é apenas um formato de jogo. Então, se jogos trazem benefícios, a gente tem que falar jogos no seu sentido geral do que é um jogo. Nem todos os jogos trazem benefícios. É bem verdade. Existem, por exemplo, os jogos de azar, onde você tem que gastar dinheiro e muitas vezes um valor que é necessário para o seu dia a dia, e sem saber se vai ter um retorno daquilo outro. Jogos de azar, por exemplo, é algo totalmente condenado pela Bíblia. Mas nem todos os jogos são jogos condenados à Bíblia, porque eles têm objetivos que são bons benefícios, né? Por exemplo, a recreação, ajudar no desenvolvimento cognitivo, auxiliam no desenvolvimento pessoal, a trabalhar em equipe. Quantos e quantos jogos a gente não tem que trabalhar em conjunto, em equipe, né? Ensinam muitas coisas. As dinâmicas são exemplos de jogos, muitas vezes, que é feito para que a gente possa entender alguma lição, tá? Então, quais são os benefícios dos jogos? Vamos ver alguns benefícios dos jogos, segundo o blog Conecta, que é um blog especializado nessa área de jogos. Então, segundo a Conecta, blog Conecta, os benefícios dos jogos são pensar, compreender, processar informações e percepção são algumas das habilidades cognitivas que podem ser estimuladas através do uso de jogos de ação, estratégia, simulação. Acho que eu estou bem grande aqui, né? Vou me diminuir. Pronto. Simulação, criatividade, esportes e aventuras, entre outros. Então, uma pessoa que joga, indiferente do tipo de jogo e da sua plataforma, eletrônico ou não, digital ou não,
Você faz uso de jogos da forma correta, ele estimula no pensar, no compreender, no processar informações, na percepção de algumas habilidades, né? E existem vários tipos de jogos que ajudam isso. Jogos de ação, de estratégia, de simulação, de criatividade, esporte, aventura, entre outros. Então veja que jogos sim traz benefícios. Segundo esse mesmo estudo, as pessoas que estimulam de forma correta através de jogos a sua parte cognitiva se tornam pessoas mais intelectuais, mais inteligentes, pessoas mais habilitadas para certas circunstâncias e situações, inclusive para auxiliar nos traumas, né, e nos problemas emocionais. Veja que o benefício do jogo não está apenas no passar o tempo, no se distrair, no ocupar ali um momento onde você não está fazendo nada. Ele auxilia em muitas coisas de forma bem positiva, ok? Existem algumas instituições que usam jogos, por exemplo, para o tratamento de diversas doenças. Essa moça da foto de vermelho aí é a Valdenice. Ela, aos 34 anos, descobriu um câncer do lado direito da sua mama. E após a remoção de um quadrante da sua mama, para remover o nódulo, ela teve muita dificuldade ali com o seu braço direito. Ela ficou limitada na sua movimentação. E a fisioterapeuta, ou a clínica de fisioterapia que ela foi recomendada aí, tratou ou auxiliou o tratamento dela para ela voltar a ter todos os seus movimentos com o braço direito através de um videogame da Nintendo chamado Nintendo Wii. Então, a Vanderlei usou os jogos para se recuperar do seu câncer. Então, olha só que interessante. Eu conheço várias histórias, e você pode procurar aí no Google, né? De pessoas que foram tratadas das mais diversas doenças usando jogos e jogos eletrônicos também. Né? Mal de Parkinson, problemas de demência, problemas de dificuldade de locomoção, muito usado na fisioterapia, em algumas clínicas. Então, jogos têm muitos benefícios. Jogos também auxiliam na associação, né? Habilidade, aliás. Muitas pessoas, através de jogos, ficam mais próximas umas das outras. Pergunta para aquelas pessoas que jogam jogos de tabuleiro, por exemplo. Banco imobiliário, o jogo da vida e etc e tal. Eu já passei horas e horas com amigos jogando esse tipo de jogos. E tenho nas recordações momentos maravilhosos com esses amigos, onde interagimos, nos divertimos, rimos uns dos outros, né? Nas sociais que fazemos, nos acampamentos de carnavais que nós geralmente íamos, né? Pelo menos antes da pandemia, é muito comum ter esse tipo de jogos. E esses jogos aproximam as pessoas. Quantas amizades não foram formadas através de jogos em grupo? Quantas pessoas não se casaram porque conheceram o seu par perfeito através de jogos recreativos assim? Então, jogos têm, claro, muitos pontos positivos. E hoje eu só quero responder a pergunta se jogos têm ponto positivo. Num outro vídeo eu vou falar quais são os pontos negativos, ok? Tem jogos que auxiliam muito no crescimento espiritual das pessoas, como por exemplo esse jogo que eu estou mostrando para vocês aí, que é um jogo de celular, que ele trabalha com a parte de interação real ali, né? Ele interage com o nosso mundo e também com imagens digitais, dando assim um interesse ou a motivação maior para a leitura. Esse aí é um livro e quando você aponta o seu celular com um programa específico instalado, ele mostra a realidade, o seu mundo, mais uma parte digital. O que leva muitas crianças, jovens e adolescentes a se sentirem estimulados ao estudo da Bíblia ou desse livro específico. Então, os jogos é usado de diversas formas. Os jogos, sim, traz muitos benefícios. Isso aqui é a realidade aumentada, ok? Realidade aumentada é onde usa o mundo digital mais o nosso mundo real mesmo, fazendo com que aquilo que está sendo estudado torne mais interessante, mais interativo e mais motivador. Então, por exemplo, esse é um exemplo de jogo que você poderia colocar no seu celular para o seu filho. E seria um grande benefício. Ele aprenderia muito da Bíblia através desse jogo.
né? Então, percebo que jogo em si não é um problema. Jogo em si não é o mal. São outras coisas. São outras coisas. E nós vamos ver quais são essas outras coisas no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, dar um clique no curtir, de compartilhar com as pessoas. E se você quer mais dicas ou sugestão de jogos para que você possa colocar no seu celular, no seu tablet, para o seu filho, coloque no comentário. Eu vou fazer um vídeo, eu posso fazer um vídeo para vocês com várias sugestões. Jogos educativos, jogos bíblicos, que tem diversos jogos bíblicos, jogos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo, no aprendizado, por exemplo, de outra linguagem, de outra língua, aprender inglês ou espanhol, brincando através de jogos. Então, jogos auxiliam. Sim. Vamos lá, a pergunta? A primeira pergunta é: os jogos eletrônicos traz algum bem para quem joga? Resposta: sim. Traz sim. Se usado da maneira correta, da forma certa, tempo certo, sim, os jogos podem trazer muitos benefícios. Que Deus abençoe a sua vida. Encontro vocês no próximo vídeo. Fique com Deus. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir nosso canal. E até mais.